quando a gente fala de obras de arte em Juiz de Fora, a gente não pode deixar de vir a esse local aqui. E nessa temporada a gente está tratando sobre obras de arte escondidas e outras nem tanto. Todo mundo que vem ao Cine Teatro, seja para trabalhar, para se apresentar, para assistir, fica maravilhado com esse local. Vamos contar um pouquinho então sobre as memórias resgatadas aqui desse local, a obra de Ângelo Bide, e eu convido vocês a estar comigo mais uma vez nesse terceiro episódio do Resgatando Juiz de Fora. O Cine Teatro Central foi inaugurado em 30 de março de 1929, idealizado por 4 amigos que formavam a Companhia Central de Diversões. E adivinha com quem eles fizeram a parceria para a construção que iniciou em 1927? Ela mesma, a Pantaleone Arcuri. A Júlia vai ajudar a gente com o resgate dessas memórias. O teatro, a estreia, o nome ele é Cine Teatro Central, porque na época o foco ele era o cinema, mas também aconteciam festivais de música e teatro. E a estreia foi da película Esposa Alheia, que contou com uma orquestra ao vivo, que tinham 11 músicos, porque na época o cinema ainda era mudo, então a orquestra sonorizava os filmes que ainda eram mudos na época. E a estrutura que sustenta todo o teto, se a gente observar, não tem nenhuma pilastra que sustente o teto. A estrutura é uma estrutura metálica que veio da Inglaterra na época, e que serve em cima do teto, ela serve como se fosse uma gaiola mesmo, para segurar todo esse teto. E aí tem até um boato da época de que quando o teatro ele foi inaugurado, as pessoas ficaram com medo de entrar no teatro, porque nunca tinham visto uma coisa parecida, foi algo inédito mesmo, em Juiz de Fora. E aí eles só queriam entrar depois da família do arquiteto entrar. Por tudo isso, a gente vê que a arte desse lugar não está somente nas pinturas. Todo o local, todo o cine-teatro em sua construção é uma obra de arte, além de toda a linda obra de Ângelo Bide. 10 anos antes do Ângelo Bide pintar o Central, a partir de uma parceria com a Pantaleone Arcuri, ele pintou o prédio da Associação Comercial, ele fez a ornamentação interna da Associação Comercial. Essa obra do Central foi o primeiro trabalho em muralismo do Ângelo Bide, a grande obra dele, e ele foi inspirado nas artes clássicas, Então aqui no Central a gente tem representações de figuras mitológicas como ninfas e faunos, instrumentos musicais para representar a música e pessoas dançando também, para representar a dança. Então ele queria representar mesmo a arte na sua totalidade, E aí no teto também a gente tem 4 efígies, que a gente chama de bustos, de 4 compositores de música clássica. A gente tem o Carlos Gomes, que é o brasileiro, o Giuseppe Verdi, que é um italiano, e Wagner e Beethoven, que são alemães. Então, Ângelo Bide quis retratar a cultura juiz-forana a partir dos imigrantes que vieram para cá, para Juiz de Fora, que ajudaram a construir toda a cultura da cidade. Através da técnica do muralismo italiano, Ângelo Bide esbanjou talento em um trabalho repleto de arte clássica com referências diretas do seu país de origem. E a partir daí, a gente passa a enxergar com outros olhos cada detalhe do cine-teatro, já começando pela harmonia entre as cores. No primeiro andar, no chão e nas cadeiras, a gente tem tons mais terrosos, o vermelho do chão e o marrom das cadeiras. E conforme a gente vai subindo, a gente vai ganhando tons mais claros até chegar no teto, onde a gente tem o azul do céu. Então, o Ângelo Bide também queria retratar a ascensão da arte, Na ferradura do segundo andar, a gente chama de ferradura por conta do formato, a gente também tem a representação das máscaras da comédia e da tragédia, que representam o teatro clássico. E aí elas estão intercaladas. Essas máscaras foram feitas na técnica chamada luz e sombra, o que dá a noção de profundidade quando a gente olha para elas, sobretudo quando as arandelas, que são essas luminárias que estão posicionadas estrategicamente embaixo das máscaras, estão acesas, então fica mais acentuado,
bem no centro do teto do teatro, a gente tem a mandala, né? Que é o símbolo do central. E o centro da mandala, ele é talhado em madeira, ou seja, ele é vazado, e é o sistema de ventilação do teatro desde 1929 até hoje. Logo debaixo da mandala, a gente olha as luzes ao redor da parte central ali, elas formam um círculo, né? Mas quando a gente vai se movimentando, elas vão ganhando outro formato por conta da perspectiva, né? E aí quando a gente chega ao palco, a gente vê o formato de um coração. Quem entra no Central olha para cima e nota de cara as esculturas bem acima do palco. São de gesso, dentre elas uma máscara que representa a tragédia com a sigla CCD, Companhia Central de Diversões folheada a ouro. Na época da construção, uma maneira de homenagear os idealizadores do Central. O Central é tombado pelo IFAM, Instituto Histórico e Artístico Nacional. Foi adquirido pela UFJF em 1994 e em 1996 foi restaurado e reinaugurado. A restauração foi um trabalho de resgate árduo e demorado, não apenas em relação às pinturas, mas também em detalhes como os ladrilhos, por exemplo. Esse espaço onde a gente está, ele é chamado de foyer, né? Que é como se fosse o hall de entrada mesmo. E aqui nesse espaço a gente consegue perceber, né, alguns detalhes da restauração. Por exemplo, nas paredes aqui, uma curiosidade é que na restauração, essas pinturas, né, elas foram descobertas debaixo de 7 camadas de tinta, né? A técnica que os restauradores utilizaram foi a reestruturação pictórica, onde eles retiravam camada por camada até chegar, né, na primeira, né, que é a original do Ângelo Bidi. Aqui a gente também tem os detalhes em estêncil, né, e as figuras mitológicas, né, as ninfas. A gente tem 2 ninfas de cada lado. O ladrilho aqui do foyer, ele é um ladrilho ornamentado, né, que inclusive esses ladrilhos ornamentados são a marca registrada da Pantaleone Arcuri, né, que é a construtora que ergueu o teatro. E aqui no foyer a gente consegue perceber o ladrilho original e o ladrilho restaurado, né? A diferença entre eles é que o ladrilho restaurado ele é um pouco mais fosco, né? Enquanto o original ele é mais brilhante. O restaurado as linhas são mais retas e mais grossas, enquanto o original as linhas são mais tortinhas. E também tem mais pontinhos, né, de marcas de uso. E é interessante, né, porque quando a gente não fala sobre, né, essa diferença entre os ladrilhos, é muito difícil perceber, porque eles são muito parecidos. Mas eles não podem ser idênticos, justamente para que a gente não caia no falso histórico, né? Para que a gente consiga identificar o que é original e o que não é. Em 23 de março de 2024 foi inaugurada a Galeria Ângelo Bidi. São 30 obras do artista que foram garimpadas durante 3 décadas pelo arquiteto Antônio Carlos Duarte, que doou essas obras para o Central. A maioria é em tinta a óleo, mas também temos 2 obras em aquarela, né? E é interessante, tem algumas paisagens que são do Rio de Janeiro, outras aqui de Minas Gerais, de Juiz de Fora, né? E todas essas pinturas datam das décadas de 40 e 50. Esse espaço onde hoje em dia funciona a Galeria Ângelo Bidi, antigamente funcionava como cinefestival, né? Onde eram exibidos filmes mais cultos, intelectuais. E essa sala era pintada toda de preto, né? Na época do cinema. Depois, na restauração, também foram descobertas essas obras do Ângelo Bidi, né? Essa ornamentação. Carlos Bracher nasceu em Juiz de Fora e hoje reside em Ouro Preto. Ao longo da sua carreira, expôs no Brasil e também no exterior. Em 2022, ele produziu uma série de 25 obras onde demonstra o seu amor à nossa cidade. 2 delas estão no Cine Teatro. Eu pedi à Júlia que resgatasse mais essa memória pra gente. E elas marcaram, né, o início da série Juiz de Fora, um tributo à terra natal, né? Na ocasião,
essas telas foram pintadas, né, pelo artista, com a participação de escolas públicas. Uma ele pintou da praça ali, né, central, na frente do teatro, né, do calçadão da Rua Alfred, e a outra ele pintou da perspectiva do palco, né. Foi um evento aberto ao público, gratuito, as pessoas puderam assistir ao artista pintando o central, enquanto uma orquestra, né, a Orquestra Sinfônica Pro Música da UFJF sonorizou o artista, né, enquanto ele pintava essas obras. O teto da Galeria Pio X tem vitrais que foram criados por Dina Rocha. Aqui dentro do Paço tem pinturas da década de 20, de 30, que foram descobertas muito tempo depois por baixo da tinta numa reforma. O alto aqui do prédio tem um escudo em relevo, que é uma homenagem ao Morro do Cristo, que ninguém repara. Eu tenho certeza que você não reparou. No cenáculo, na Igreja do Cenáculo, tem uma tela de Emerick maravilhosa, chamada Apocalipse. E a catedral, toda ela é uma obra de arte de 1956. Por que eu estou falando isso? Porque depois de todos os episódios das temporadas do Resgatando Juiz de Fora, alguém chega para mim e fala: você deixou de ir a lugar tal, você deixou de entrevistar fulano de tal. Gente, sempre vai faltar. O que não falta aqui nessa cidade é memória a ser resgatada. É por isso que você precisa ter orgulho de participar disso. Você precisa conhecer isso. Você precisa pesquisar isso. Conta comigo, eu sempre vou estar aqui resgatando as memórias da nossa cidade.